o trabalho também das escolas de educação infantil com projetos. Ao invés de apostilas já pré-determinadas, que seguem ali né, Fernanda? Um manual, né? Um manual ali. Então, esse semestre agora nós temos que trabalhar com esses capítulos aqui. Então, as professoras, elas correm ali para trabalhar com as crianças, às vezes muito pequenas, para cumprir ali. Só que às vezes você está ali num capítulo que está falando sobre lagarta, sobre borboleta, as crianças se encantam por esse processo e aí elas querem aprender mais, elas querem fazer experiências, elas querem trazer, vamos pesquisar, vamos começar a falar de insetos e tudo, mas não, amanhã nós vamos para o capítulo que fala sobre o oceano. E aí essas crianças não têm essa oportunidade de vivenciar aquilo que elas realmente estão buscando, a pesquisa delas, que é aquilo que está aguçando ali a curiosidade, a criatividade, o processo natural, como você mesmo diz, delas ali no aprendizado. Então, elas são convidadas o tempo todo a mudar de tema, né, na escola. E aí eu queria, assim... Quero, né, escutar um pouquinho de você, Cecília, como que foi aí a sua educação infantil, aonde a gente sabe, né, que você estudou aí na escola dos seus avós, e como que foi ali, como que era esse cuidado ali com o conteúdo ali que era apresentado para vocês, e também queria escutar também um pouquinho da Fernanda sobre essa metodologia de projetos, que às vezes, quando a família vai nos visitar, Cecília, existe graças a Deus que hoje em dia é menos, existe ali um preconceito de... e o material didático? Né? E o para casa? Né? Vamos falar um pouquinho depois também desse para casa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu queria falar uma linguagem que acessa mãe e pai, né? Que é futuro, mercado de trabalho, quero preparar o meu filho para o mercado de trabalho, porque olha como o mundo está aí. E eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, que eu tenho lido muito sobre o futuro das profissões. E com a inteligência artificial, gente, daqui a 3 anos, 5 anos... O que vai ter de robô aí, né? Assumindo lugares que hoje... hoje são as profissões, daqui 5 anos, 10 anos, Mel, minha filha, tá com 9, né? Ela vai fazer o tal do Enem do vestibular, ela faria ou vai fazer aos 17, não é isso, Fê? Mais ou menos. Então daqui a 8 anos... o mundo vai estar completamente diferente. E o que o mundo aí fora exige é alguém que saiba pensar fora da caixa, é alguém que tenha capacidade de flexibilidade, de adaptação, o desafio é esse. Vamos voltar lá em 2020, na pandemia? O tanto que a gente teve que repensar na vida, na dinâmica, no trabalho. Eu só atendia presencial. Eu fiquei uma semana chorando, falei, pronto. Eu tinha um braço ali no mundo digital, estava lá nas redes sociais, mas era todos os dias no consultório presencial com criança. De repente, pá! E aí, como é que eu vou fazer? O que eu vou ter que construir? E só um convite para as famílias refletirem. Daqui 5 anos é outro mundo. Só que uma coisa a gente sabe do outro mundo, só uma coisa. Que o que vai ser exigido é isso, é capacidade de pensar fora da caixa, é capacidade de lidar com o outro, de escuta, né, de empatia, é entender a necessidade do outro, necessidade do mundo. E quando eu tenho um capítulo um dia, um capítulo no outro, tudo guiado, direcionado, a criança não precisa pensar. Quando ela tem que estudar decorando, ela não precisa pensar, ela tem que decorar, memorizar. E daqui, gente, hoje ninguém precisa memorizar mais nada, né? Você pergunta aqui pro ChatGPT, pra Alexa, você vai no Google, o que vai ser demandado vai ser o questionamento, fazer boas perguntas, né? Porque pelas boas perguntas eu vou desbravar caminhos diferentes. Então, é urgente olhar para isso, essa educação tradicionalzona, conteudista, decoreba, né? Que desde pequenininha a criança está sendo treinada. Ela cabia lindamente na época da Revolução Industrial, né? Há pouco tempo atrás ainda cabia, mas agora não cabe mais não. Exato. Agora a gente tem que ampliar esse leque. Ai, mas dá medo. É para ir com medo mesmo, porque o mundo mudou. Né? Vai com medo mesmo, mas assim, a gente tem que abrir espaço para essas crianças. Elas estão cheias de sede, de potência, de ideias.
E a gente tem que fomentar essas ideias, né? E não tolir. E não, isso não importa, isso não importa. Não, importa muito. A ideia de uma criança, a pergunta de uma criança, importa muito. E essas são as bases de um projeto educativo que trabalha com projetos de investigação. Que dentro de um currículo que tem a criança no centro do processo, né, como a gente trabalha com a BNCC, que é o currículo nacional, é importante ter esse olhar exatamente para essa criança agora, para que ela tenha as ferramentas necessárias para a vida inteira, não só porque está ali próximo, né? Porque está por vir. E nesse sentido, o Jardim adota a metodologia dos projetos de investigação porque acredita que a gente precisa investir na construção, na formação de uma criança que seja pensante, questionadora, que tenha habilidade que a gente sabe que é fundamental hoje, que futuramente também ainda será nesse mundo digital, cibernético que a gente está entrando nele, que é a questão da resolução de problemas. Então, como que eu vou lidar com uma questão que acontece que às vezes está ali no pequeno grupo, numa pesquisa que acontece no cotidiano da educação infantil. Então, o que será que tem dentro desse casulo quando a lagarta entra no casulo? É um problema que se coloca ali e que demanda uma outra postura, uma postura investigativa e que vai passar por diferentes linguagens. Então, com um simples tema, a criança consegue aprender sobre matemática, sobre leitura, sobre escrita, sobre ciências, sobre o mundo natural, o mundo social. Ela desenvolve habilidades de movimento, todas as competências que são necessárias para que ela resolva um problema e que muitas vezes um livro didático, na maioria das vezes, gente, não consegue desenvolver. Então, tem um autor que eu gosto muito, que ele fala que a experiência da criança não cabe numa folha A4. E é verdade, porque a criança, como a gente tem falado aqui, é movimento, é expressão, é linguagem, são as linguagens não verbais, quando a gente está falando dos bebês, por exemplo. E a metodologia de projetos, ela permite que a gente desenvolva, junto com essas crianças, essas habilidades que serão necessárias para a educação do futuro. Eu acho que é um pouco isso. Então, no Jardim, a gente se sente muito desafiada, sabe, Cecília, o tempo inteiro, a ouvir realmente quais são as questões que as crianças trazem e transformar isso numa questão de investigação que esteja alinhada ali com o currículo que é próprio para cada idade. Então, esse é o desafio, acho, de uma escola inovadora e a gente tem seguido aí nessa busca. Fernanda, antes da Cecília continuar contando aqui pra gente aí, agora dizendo um pouquinho também da escola, né, que ela estudou, e essa questão da resolução também, Cecília, ela vem a partir da construção, né, dos jogos das crianças, principalmente ali a partir do primeiro período, que é isso, assim, quando você chega ali com a brincadeira pronta, então, por exemplo, corre cutia, coisas que a gente já conhece, rouba bandeira, antigas, né, que a gente resgata também ali na escola, algumas crianças têm aquela dificuldade de perder, de aceitar as regras, de esperar a vez e tudo. E aí a gente coloca essas crianças também para construir os próprios jogos e as próprias regras. Então, a gente vê, a partir daí também, se as crianças são capazes de cumprir as regras que elas mesmas criaram. Então, geralmente, quando a gente parte para esse projeto de permitir que as crianças tenham essa criação, é aí que a mágica acontece, que elas percebem a importância desse cumprimento, dos combinados ali, né, das regras. Envolver a criança em todos os processos, eu acho que é fundamental para uma escola de educação infantil e é o nosso desafio também no Jardim. Apostar que as crianças são capazes de gerenciar ali o próprio grupo, de construir as próprias regras e de lidar com os problemas que acontecem, porque o tempo inteiro tem um brinquedo que o colega toma sem pedir, tem uma vontade de sentar no colo da professora enquanto o outro está lá, são inúmeros desafios que as crianças vivem no cotidiano e que a gente vai, junto com eles, ajudando a resolver.